Eu preciso te mostrar um documento. Não é um livro de história. Não é uma teoria da conspiração. É uma sequência de fatos que, quando você junta, forma uma das histórias mais perturbadoras que o Brasil já produziu e que quase ninguém conhece completa. A versão oficial diz que o 15 de novembro de 1889 foi uma revolução. O povo cansado, os militares iluminados, a monarquia ultrapassada. Mas e se eu te dissesse que o homem que proclamou a República gritou, naquele momento histórico, "Viva Sua Majestade o Imperador"? E se o Brasil republicano tivesse nascido de uma ordem de prisão que nunca existiu, fabricada para manipular um general doente, usando como arma um ciúme amoroso de anos atrás? Isso não é especulação. Está nos registros, nos diários, nos depoimentos de quem estava lá. Guarda essa pergunta. Se a República foi fundada numa mentira, o que isso diz sobre tudo que veio depois? O que você vai ver agora é o plano. Quem eram os arquitetos? O que eles fizeram? E o preço que o Brasil pagou, e talvez ainda esteja pagando. Para entender o golpe, você precisa entender o que havia a perder. Em 1889, o Brasil era a quarta maior economia do mundo. O Segundo Reinado tinha construído algo raro na América Latina: estabilidade real. Mais de 45 anos sem guerra civil. Eleições funcionando, imperfeitas, mas funcionando. Crédito internacional sólido. Imigração crescente. Uma rede ferroviária se expandindo pelo interior. Instituições que, com todos os seus defeitos, funcionavam. Dom Pedro II não era um rei decorativo. Ele lia Darwin, debatia com cientistas, financiava pesquisa, era correspondente de Victor Hugo e de Graham Bell. Falava 8 idiomas fluentemente. Visitou os Estados Unidos em 1876 e causou tal impressão que os americanos chegaram a sugerir, meio a sério, que ele deveria concorrer à presidência americana. Era mais popular por lá do que a maioria dos presidentes que os EUA já tiveram. No exterior, o Brasil era visto como um experimento bem-sucedido de civilização nos trópicos. Um império estável, culto, em expansão econômica. Mas debaixo dessa superfície havia uma fissura crescendo. Em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. E aqui começa o plano. Cerca de 800.000 pessoas foram libertadas da escravidão. Uma conquista humana inegável, tardia, urgente. Mas para a elite agrária brasileira, os barões do café em São Paulo, os senhores de engenho no Nordeste, os grandes proprietários de terra do Sul, foi um terremoto econômico sem aviso. Da noite para o dia, eles perderam sua mão de obra, sem indenização, sem prazo de transição, sem nenhum mecanismo de compensação. O governo imperial tinha discutido propostas mais graduais por anos, mas a pressão abolicionista acelerou tudo. Esses homens perderam fortunas em questão de meses, e eles tinham algo que os tornava perigosos: dinheiro, terra, influência nos jornais, contatos nos quartéis militares, e agora, uma raiva que precisava de um alvo. A monarquia tinha assinado a própria sentença. Os barões começaram a financiar o movimento republicano imediatamente após a abolição. Não porque acreditavam na República como ideal, porque precisavam de uma virada de mesa. Benjamin Constant Botelho de Magalhães, professor do Colégio Militar, filósofo positivista, homem que acreditava na República com a intensidade de quem acredita numa religião, literalmente, porque para os positivistas da época, a República era uma etapa científica e sagrada da evolução humana. Ele tinha a ideologia, tinha os discursos, tinha anos de trabalho de base nos clubes militares, onde plantou a semente republicana em dezenas de jovens oficiais.
tinha a visão de longo prazo, mas não tinha o que mais importava para um golpe de Estado funcionar. Um rosto, uma figura que os soldados seguissem sem questionar. Um nome que sozinho valesse mais do que 10 manifestos. Benjamin Constant olhou para o Brasil militar de 1889 e identificou o candidato perfeito. E era, ao mesmo tempo, o pior candidato possível para os planos dele. Marechal Manuel Deodoro da Fonseca, 61 anos, herói da Guerra do Paraguai. Havia lutado nas trincheiras enquanto homens morriam ao seu redor. O militar mais respeitado do Brasil. Figura paterna para uma geração inteira de soldados. Quando Deodoro falava, os homens obedeciam. E havia um problema enorme. Deodoro não queria derrubada nenhuma. Ele tinha raiva da política civil, do tratamento que o governo dava ao exército, das intrigas de bastidor, mas era monarquista. E mais do que isso, era amigo pessoal de Dom Pedro II há décadas. Uma amizade real, construída ao longo de anos, baseada em respeito mútuo. Para Deodoro, trair o imperador seria como trair um pai. Os conspiradores sabiam disso. E sabiam de outra coisa também. Deodoro tinha um inimigo, um rival que ele odiava com uma intensidade desproporcional, visceral, que ia muito além de qualquer disputa política ou militar. O nome era Floriano Peixoto, que depois seria o segundo presidente da República, o chamado Marechal de Ferro. A origem exata do ódio entre os dois é imprecisa nos registros históricos, mas os contemporâneos são unânimes. Havia entre Deodoro e Floriano uma ferida antiga, pessoal, que envolvia uma disputa afetiva. Uma mulher. Uma humilhação que Deodoro nunca esqueceu e nunca perdoou. Deodoro não suportava Floriano. Não conseguia nem mencionar o nome sem a voz mudar. E os arquitetos do golpe sabiam disso com precisão cirúrgica. Eles não iam convencer Deodoro da Fonseca com filosofia positivista. Não iam ganhar com argumentos sobre a superioridade do sistema republicano. Não iam conseguir nada com panfletos e discursos. Iam convencê-lo com raiva. Iam convencê-lo com medo. Iam transformar o melhor amigo do imperador no instrumento da sua queda, usando exatamente as emoções mais primitivas que um homem pode sentir. Na noite de 14 para 15 de novembro de 1889, a operação foi executada. Alguém, e até hoje os historiadores debatem quem exatamente iniciou a cadeia de informação, chegou até Deodoro da Fonseca com duas notícias. A primeira, o governo imperial havia decretado a prisão dele e de seus aliados militares mais próximos. A operação seria executada ainda naquela madrugada. A segunda, Floriano Peixoto seria nomeado primeiro-ministro. Seu inimigo de vida inteira assumiria o poder supremo da nação. Duas notícias, uma sequência perfeita de gatilhos emocionais, e nenhuma delas verdadeira. A ordem de prisão nunca existiu. Os arquivos do governo imperial foram vasculhados por pesquisadores durante décadas. Não há registro de qualquer decreto desse tipo, nenhuma ata de reunião ministerial que o mencione, nenhuma correspondência que confirme a ordem. Era desinformação pura, plantada com precisão para acionar o único ponto de ruptura que Deodoro tinha. Pense no que foi construído ali. Eles não precisaram convencer Deodoro de nada intelectualmente. Não precisaram de um debate filosófico. Precisaram apenas de duas frases que soavam como traição pessoal e ameaça existencial. Vão te prender esta noite, e quem vai te substituir é ele. Em questão de horas, o homem mais leal ao imperador no exército brasileiro se tornou o instrumento da sua deposição. E ainda há algo que a maioria das pessoas não sabe sobre aquela noite. Deodoro estava com febre alta, doente, debilitado
mal conseguindo se manter de pé. Os médicos que o acompanhavam queriam que ele ficasse na cama. Havia discussão entre os próprios conspiradores sobre adiar a operação por conta do estado de saúde do marechal. Ele insistiu em ir. Um general febril, manipulado por uma mentira, movido por um ódio pessoal que não tinha nada a ver com repúblicas ou monarquias, saiu na madrugada para mudar para sempre a história do Brasil. Madrugada de 15 de novembro de 1889, Rio de Janeiro. O exército marcha até o Campo de Santana, onde ficava o Ministério da Guerra. Os soldados cercam o prédio em silêncio. O Visconde de Ouro Preto, ministro e chefe do gabinete imperial, está lá dentro. Não há tiros, não há explosões, não há o caos que você imagina quando pensa numa revolução. Há silêncio, cavalos, o barulho abafado de botas no chão de terra. E então Deodoro da Fonseca, montado no cavalo com dificuldade, a febre queimando, vira-se para os soldados e grita a frase que ninguém esperava: "Viva Sua Majestade o Imperador!" Não houve proclamação republicana. Não houve discurso de liberdade. O homem que estava derrubando o império gritou viva ao império. As pessoas que passavam pelas ruas naquela manhã acharam que era uma movimentação militar de rotina. Um desfile, talvez. Uma troca de guarda diferente. Um jornalista chamado Aristides Lobo descreveu o que viu com uma expressão que ficou para a história. O povo assistiu bestializado, sem entender o que estava acontecendo, sem saber se era festa ou tragédia. A República do Brasil foi proclamada e o povo que deveria ser o seu beneficiário não soube que havia acontecido até horas depois. Dom Pedro II estava em Petrópolis, a 65 quilômetros dali. Quando a notícia chegou, sua reação foi de quem conhecia o Brasil de uma forma que os conspiradores talvez não conhecessem. Os brasileiros são assim. Amanhã passa. Ele estava errado pela primeira vez. Deram 24 horas. Não houve negociação, não houve protocolo, não houve o mínimo de dignidade institucional que qualquer governo, mesmo o mais radical, costuma estender a um chefe de Estado deposto. Uma notificação. A família imperial deve abandonar o território brasileiro até o dia seguinte. Dom Pedro II tinha 64 anos. Estava doente, diabetes avançado, problemas renais, cansaço acumulado de décadas no poder. Havia dedicado a vida inteira ao país que agora o expulsava como se fosse um criminoso. Ele não reagiu com raiva. Não fez discurso. Não tentou articular resistência. Poderia ter tentado. Havia forças militares ainda leais a ele. Havia a possibilidade de resistência armada. Ele se recusou. Disse que não valeria uma gota de sangue brasileiro. Embarcou num navio na calada da noite, sem cerimônia, sem despedida pública, sem que o povo soubesse que ele estava indo embora. Antes de embarcar, pegou um punhado de terra brasileira, guardou consigo. Morreu 2 anos depois em Paris, num quarto de hotel simples, longe da grandiosidade que seu título sugeria. Aquele saco de terra estava com ele até o fim. O homem que construiu o Brasil moderno morreu no exílio com terra do país no bolso. Agora, o que aconteceu depois importa tanto quanto o que veio antes. A elite que orquestrou o golpe esperava prosperidade, liberdade econômica, um Brasil que finalmente funcionasse nos seus termos. O que chegou foi o encilhamento, a primeira grande crise financeira da República e uma das mais devastadoras da história econômica brasileira. O novo governo, tentando modernizar a economia, liberou a emissão de dinheiro sem lastro. Bancos privados podiam emitir papel-moeda. A especulação explodiu. Empresas fantasmas abriam e fechavam em semanas. Fortunas eram feitas e perdidas num ciclo de euforia e pânico. A inflação corroeu o poder de compra de quem dependia de salário. Em menos de 2 anos,
O Brasil próspero que o Império havia construído estava em colapso financeiro. A classe média que existia foi destruída. A pobreza que já era grave se aprofundou. Quem ganhou de verdade? As mesmas elites agrárias que haviam financiado o golpe. Elas continuaram com suas terras, seus privilégios, sua influência. Trocaram um sistema por outro e garantiram que o novo sistema também servisse a elas. O povo que assistiu bestializado continuou assistindo. Você acabou de ouvir a história do nascimento da República Brasileira. Não a versão do livro didático, a versão dos arquivos. Uma conspiração financiada por quem perdeu o direito de escravizar pessoas e quis se vingar. Um documento falso. Um general manipulado pela combinação de medo e ódio pessoal. Um imperador que se recusou a dar ordens de ataque para não ver o sangue dos seus filhos derramado. E um povo que não soube que estava vivendo uma virada histórica até que ela já tivesse acontecido. E o resultado imediato: colapso econômico, exílio humilhante. Uma república que, desde o primeiro dia, foi desenhada não para o povo, mas para substituir uma elite por outra, com um verniz novo de modernidade e progresso. Agora eu te faço a pergunta que você vai continuar pensando depois que esse áudio terminar. O Brasil de hoje, as crises que se repetem, os escândalos que nunca terminam, a sensação permanente de que o sistema nunca funciona para quem está embaixo, a distância entre o país que poderia ser e o país que é, quanto disso é herança daquela manhã de novembro? Não estou dizendo que o Império era perfeito. Era escravocrata, elitista, cheio de contradições profundas. A abolição que o destruiu era necessária e deveria ter acontecido muito antes. Mas a pergunta não é se o Império era bom. A pergunta é: para quem a República foi feita? E a segunda pergunta, a mais incômoda de todas: ela foi feita para alguém diferente hoje? Se a resposta te incomoda, é porque deveria. Porque talvez a gente ainda esteja vivendo as consequências daquele plano. E talvez o primeiro passo para sair seja, finalmente, conhecer a história que não te contaram.